Fotografia newborn dá dinheiro? Será? Não travou a live, eu que fiquei aqui com uma pausa dramática. Qualquer coisa pode dar dinheiro, qualquer tipo de trabalho, de serviço. Depende para quem. Tudo na vida dá dinheiro. Tem pessoas bem-sucedidas em qualquer área, seja vendendo cachorro quente, seja sendo uma costureira, seja sendo fotógrafo, seja sendo manicure, qualquer serviço, qualquer trabalho, você pode ser bem-sucedido. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa bem importante aqui. O que é ganhar dinheiro, né? Porque se eu disser que eu vendo colarzinho de miçanga na praia. Ganhei 5 no dia, eu ganhei dinheiro. Aquilo dá dinheiro. Dinheiro é relativo, assim como distância é relativo. Japão, para muita gente, é longe, tá do outro lado do mundo. E realmente é. É um dos lugares mais longes que a gente pode chegar. E aí tem gente que acha que Portugal é muito longe. São 10 horas de voo, aproximadamente. Eu já acho perto, porque eu já fui até o Japão. Então é relativo, distância, tempo, é relativo, assim como dinheiro. Como é que a gente consegue medir? Teve uma vez, eu estava conversando com a minha tia. Minha tia, na época, ela era só minha diarista. É minha tia mesmo. Irmã da minha mãe. Ela era minha diarista, ia na minha casa uma vez por semana. Antes da pandemia, todo dia ela ia numa casa diferente. E um dos dias da semana era na minha casa que ela ia. E aí, beleza. Naquela época, eu lembro que a gente estava conversando sobre trabalho e tal. E ela me falou assim, nossa, ela tinha contado do meu primo. Meu primo tem um negócio. E ela falou assim, hoje o Gu vendeu bem na loja. Ele conseguiu vender R$ 500. E aquilo para eles é surreal, principalmente para minha tia. Meu primo já tem uma visão um pouquinho diferente, mas para minha tia não é uma questão surreal, mas ganhar em um dia o que era quase um quarto do que ela ganhava no mês, praticamente um quarto do que ela ganhava no mês, ganhar isso num dia de trabalho, é como se ela pudesse limpar a casa num dia e ganhar R$ 500. Foi o que o meu primo conseguiu fazer na loja. Só que quando a gente traz essa percepção para a nossa vida, eu não sei a realidade de vocês, mas já houve um momento que na minha vida, se eu pudesse ter R$ 500 na mão, eu estava feliz, assim, de um jeito, me sentindo rica. Hoje, R$ 500 mal paga um custo aqui do estúdio. Então, o dinheiro, ele é relativo. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que R$ 500 é muito ou é pouco. Depende da visão que você tem, do custo que você tem na vida, do quanto você precisa. Então, por isso ele é relativo. R$ 500 para mim não é pouco. Não é isso que eu tô dizendo. É muito dinheiro. Não tá valendo tanto o nosso real em si, mas R$ 500 para mim ainda é muito dinheiro. A questão é, eu não consigo fazer muita coisa com ele nos dias de hoje. Na realidade que eu tô vivendo, com o espaço que eu tenho, tudo isso. Então a gente precisa levar isso em consideração. Só para vocês terem uma ideia. Houve um momento da minha vida, vocês sabem o quanto eu sou apaixonada e tomo meu cafezinho com leite. Ó, não vai dar para ver, senão eu vou chegar a derrubar. Mas é leite com café, basicamente, que eu tomo. E teve já um momento da minha vida, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, que eu morava com uma tia e a gente não tinha dinheiro para comprar o leite. E eu lembro que a minha avó deixou de herança, entre aspas, para mim, 2 notas de $1 e uma nota de $5. Ela dizia que dava sorte. Eu não sei de onde ela arrumou aquilo, né? Mas tinha na carteira dela e depois passou para mim. E aí eu morava nessa época em Balneário Camboriú. E lá tinha um monte de casa de câmbio, assim. Aquele dinheiro tava velho, velho, zoado. E eu queria muito um leite. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu queria um leite. E eu olhei pra carteira, não tinha dinheiro. Eu falei assim, cara, tem esses dólares aqui. Eu posso trocar. Naquela época o dólar tava valendo tipo 1,50. Não valia muita coisa. Eu ia ter uma média. Se agora você tinha comprado uma caixa de leite com $7. $7. Naquela época comprou ficou 2 assim, litros tipo de leite. R$ 7. Foi bem pouquinho. Aí eu falei assim, cara, eu guardo isso ou eu compro leite? E aí eu fui numa casa de câmbio, eu falei, tô pobre, isso aqui não tá me trazendo dinheiro, nem emprego eu tava conseguindo.
vou comprar leite. Aí eu fui na casa de câmbio, eles não queriam aceitar, porque era muito velha. Eu fui em 3 casas de câmbio até que aceitaram. E coitada, eu tava trocando $1. Porque eu fiquei com dó de trocar tudo. Então eu troquei primeiro um e comprei um pacote de leite. Não era nem caixinha, um pacote na época. Ou seja, o que eu tô querendo trazer para vocês? Houve uma época que eu não tinha nem um centavo. Isso é literal. Eu não tinha um centavo. E eu queria comprar leite. Então, naquela época, se alguém me desse R$ 500, nossa, tinha estocado a casa de leite. Provavelmente era isso que eu teria feito. Então, a percepção é assim. Não confunda ganhar dinheiro com ficar rico. Existem coisas diferentes aqui. De novo, a gente entra na questão de ser relativo. Hoje eu me considero uma pessoa muito rica. Porque, ó, eu acabei de contar uma história para vocês de quando eu não tinha dinheiro para comprar um leite. E hoje não falta leite na minha vida. Eu me considero uma pessoa rica com a vida que eu consegui conquistar com o trabalho, com a fotografia. Nenhum outro trabalho me trouxe os prazeres que a fotografia me proporciona. Que o meu trabalho com a fotografia newborn, me proporciona. Então hoje eu me considero rica. Não significa que eu esteja com muito dinheiro na minha conta. Não é isso. Mas hoje eu posso pagar um estilo de vida confortável que me faz muito bem. E é através desse trabalho. Então isso é muito importante. Naquela época eu mal tinha para comprar um pacote de leite. Hoje as coisas são diferentes. Então, ganhar dinheiro não necessariamente é ficar rico ou ficar milionário. Ai, meu Deus. Minha família toda acha que eu sou muito rica, tipo, muito, muito mesmo. Mas, perto da nossa realidade, eu realmente sou, se a gente for avaliar, né? Se for colocar na balança, eu realmente sou. Então, eu não me ofendo com isso. Dou risada, faço o que posso para ajudar e seguimos assim. Mas, o que a maioria não sabe, né? Sabe quando a gente fala de bastidor, de palco, a maioria das coisas que você que assiste e vê é palco. Só que eu tenho feito questão cada vez mais de trazer os nossos bastidores, as nossas lutas, para que vocês compreendam que até aquela pessoa que não tinha um centavo para comprar leite um dia pode fazer sucesso, pode ter retorno financeiro, pode. Se você se encontra numa situação hoje, não significa que vai ser assim para sempre. Não precisa ser assim para sempre, você só precisa acreditar e seguir. A primeira vez que eu vim morar em Curitiba, porque eu já morei 2 vezes, eu acho que essa é a terceira vez, mas essa terceira vez já faz 11 anos que eu tô aqui. Mas a primeira vez que eu vim morar pra cá, eu tava muito ferrada na minha cidade, eu tava morando sozinha com 17 anos, 17, 18 anos, e 18 eu já tinha. E tava desempregada para variar. Na cidade não tem muita perspectiva de futuro, cidade pequena, não tem muito emprego, não tinha, né? Agora tá bem melhor. E aí, esse meu primo, inclusive, da minha tia, que eu acabei de comentar, ele falou assim, prima, estão precisando de uma atendente de lanchonete aqui onde eu trabalho. Você topa vir para cá? Falei, vamos aí. Eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Falei, não vai rolar. Eu não tenho nem dinheiro para pagar passagem para ir para Curitiba. Naquela época, acho que eram uns R$ 20 a passagem. Eu não tinha nada. Eu mal tinha o que comer. E é bem verdade isso. E aí, uma tia minha, acho que ficou sabendo disso, foi lá. Eu só não lembro agora se ela me deu o dinheiro ou se ela me deu a passagem. Mas ela falou, vai, arruma tuas coisinhas e vai. Eu não tinha muita coisa, tudo que eu tinha coube numa malinha ali. Eu fui. E naquela época, eu ganhava, eu acho que eu tinha acabado, eu estava entre 18 e 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos. Eu ganhava, naquela lanchonete, 1,74 por hora. Meu salário dava mais ou menos no final do mês entre 150 e 160 reais. Variava um pouquinho, porque eu trabalhava em média 4, 5 horas por dia. Isso dependia. Era uma lanchonete dentro de uma faculdade, então eu fazia coisas na chapa, fritava hambúrguer, atendia as pessoas e limpava. Eu e meu primo, a gente fazia tudo isso. Cobrava, atendia, fazia, limpava, e era esse o meu trabalho. E nessa época, isso era mais ou menos 2006, há quem diga que, meu, 150 reais. Hoje você sai com o quê? 2 sacolas do mercado? Com 150 reais. Naquela época valia um pouquinho mais, mas era isso que eu tinha para viver. E era muito mais do que eu tinha antes, porque eu tinha nada. Antes desse emprego eu tinha nada, eu tinha zero. Então 150 era muito. E eu consegui viver com isso por um tempo.
Depois, por isso que quando a gente chega nessa parte de tudo pode dar dinheiro, depende para quem. Além disso, antes de eu trabalhar com a Dani, né, eu trabalhei em vários lugares, inclusive um dos lugares foi um call center. Brasil Telecom era na época, que hoje virou Oi. Eu ganhava, meu salário era R$ 432. E aí eu tinha estudado gestão imobiliária e eu queria tentar alguma coisa diferente daquilo que eu estava conseguindo. Isso era o melhor que eu tinha conseguido até o momento, principalmente de salário. E eu pensei, cara, se eu virar corretora de imóveis, eu consigo provavelmente ganhar mais. Mas eu não tinha dinheiro para fazer o Cresce. Cresce é um documento que você precisa, assim como o médico precisa de CRM, fisioterapeuta precisa de Crefito, o gestor imobiliário, ele precisa de Cresce. E era R$ 500. Eu não tinha. Era mais que o meu salário, eu não tinha como pagar. E aí eu já tinha conhecido a Dani, já tinha entregado o panfleto para ela. Eu conheci a Dani porque eu fui entregar panfleto para ela no restaurante. Se eu não me engano, você me pagava R$ 40 por dia. Era uma grana isso para mim. Era uma grana. Eu acho que eu passei uma semana entregando panfleto e me achei rica. E aí, a Dani me ensinou. Ela falou assim: olha, você quer fazer isso? Eu falei: quero. Ela falou: então vamos calcular aqui, ó, quanto você precisa para sobreviver. Tem isso aqui que você não pode contar com esse dinheiro, que você tem essa conta para pagar, que era de moradia. Tem isso aqui que você tem que guardar ali para as coisas pessoais, tipo absorventes, coisas assim, pequenininhas mesmo. Você tem que deixar isso aqui um pouquinho para isso. E R$ 100 por mês, em 5 meses, você consegue fazer o Cresce. Te sobra aí, me sobrava quanto? R$ 62 para gastar com o que quisesse. R$ 62 por mês era o que me sobrava. Eu acho muito fácil fazer quem tem um salário com um valor fixo, por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.000. É muito fácil você fazer uma conta do quanto das suas contas fixas e ver o que sobra, né? É muito mais fácil. Diferente hoje que a renda do empreendedor, né, de um fotógrafo, é muito variável, né? Ele varia e aí fica mais difícil você controlar. Mas enfim, na época era bem fácil, eu consegui fazer as contas. Aí eu consegui. Funcionou. Consegui, passou 5 meses, eu falei, agora vai, né? Eu ainda trabalhava no call center e comecei a procurar emprego na área imobiliária. Gente, eu tô contando tudo isso para chegar num ponto que vai fazer todo sentido, tá? Então tenta imaginar. E aí um dia eu fui chamada para uma entrevista na Imobiliária Lopes. Imobiliária Lopes é uma imobiliária bem conhecida em São Paulo e eles têm essa imobiliária aqui em Curitiba, uma imobiliária que vende empreendimentos de alto padrão. E aí eu lembro que eu fui com uma calça jeans que eu tinha, a Dani me emprestou uma camisa, um pouquinho mais social, assim, e eu fui de sapatilha. E o cara que me atendeu, que fez a entrevista comigo, ele falou das milhares de possibilidades, mas assim, que no mínimo, na pior das hipóteses, eu conseguiria ganhar ali tranquilamente 5, 6 mil reais vendendo um único apartamento no mês. Tinha gente que fazia 100 mil reais por mês. Enfim. Mas ele falou e o meu olho brilhou, assim, saltou. Eu falei, Jesus amado. Já imaginou 5 mil reais no mês? Caramba! É muito dinheiro, cara. É muito, muito dinheiro. Eu nunca... Se eu conseguisse ganhar 1.000, eu já tava feliz. Eu ganhava 400. Sobrava R$ 62 por mês pra mim. 62,19, acho que era. E aí, eu falei, não, beleza, isso aí, isso aí. Tamo junto, cara, vamos seguir esse negócio aí. Aí eu fui levantar, né, aquela coisa assim, formal que é. Aí quando eu fui sair dele, só tem uma coisa. Você não pode trabalhar de sapatilha e tem que usar roupa social. Quando que ele falou que eu começava, era tipo, você pode começar na segunda-feira, já isso era uma quinta, sei lá. Falei, posso. E aí, acontece que eu não tinha roupa. Eu não tinha sapato que não fosse aquela sapatilha. Eu tinha um tênis, uma sapatilha. Uma bota, talvez. E eu não tinha roupa social. A camisa social que eu tinha ali era que a Dani tinha me emprestado. Então, olha o que a Dani fez, mais uma vez. A Dani falou assim, vamos fazer assim? Eu vou te emprestar o cartão de crédito. Era da minha irmã, na verdade. Você compra algumas roupas, né? Meia dúzia aí de roupa pra usar no plantão. Eu tinha que ir pra plantão lá e tal.
e um sapatinho com um salto. Não precisava ser salto alto, mas tinha que ter um salto. E depois você vai me pagando. Combinadérrimo, né? Eu já tava me achando rica, só pelo fato de ter conseguido. Não tinha ajuda de custo, não tinha absolutamente nada. Eu só ganhava se eu vendesse. Perfeito. Me levaram para conhecer todos os plantões, eu conheci todos os empreendimentos, um mais lindo que o outro, dava vontade de morar em cada um deles, e aí me designaram para um deles. Nesse plantão, tinha mais ou menos 40, sem brincadeira, 40 corretores de 2 imobiliárias diferentes. E aí intercalava, ficava como se fosse fazer um sorteio, ficava um nome lá na lista. Então tinha dias que eu chegava às 9 horas da manhã no plantão, mas eu era o número 40 no atendimento, ou o número 38. Eu, às vezes, passava o dia inteiro no plantão e nem chegava a minha vez de atender. Eu trabalhava das 9 da manhã, às vezes até as 9 da noite. Eu passei 3 meses assim. A Dani me emprestou o carro dela, porque ela trabalhava com a irmã, ela ia com o carro ela e a irmã dela no carro da irmã. Ela falou: usa meu carro, porque vai ser foda você ficar indo de um plantão para outro, pegando ônibus, vai perder muito tempo. E nisso eu posso perder uma venda. E aí ela pegava a galera que pagava lá com ticket e alimentação no restaurante, ela falava, vai usando isso daqui. Eu fui formando uma conta, um crédito com a Dani, gigantesco, eu não tinha dinheiro para dar. Não um crédito, uma dívida. Eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina no carro que ela me emprestava. Eu gastava o carro, gastava gasolina, gastava comida e não entrava nada. E assim eu passei 3 meses. Eu não ganhei R$ 1. As poucas pessoas que eu consegui atender no plantão estavam lá de curiosidade para ver decorado. Para quem não sabe, decorado é quando eles constroem um apartamento ali no térreo, prontinho assim, para você olhar e falar, cara, eu quero morar aqui, vou comprar esse apartamento. E aí os curiosos querem ver também. Eu já fui essa pessoa, eu falei, nossa, que lindo, quero ver aquele decorado daquele prédio. Os curiosos também querem ver. E aí eu, pegava os curiosos, pensava, meu Deus do céu, Deus, qual é o problema? Cara, e aí eu via as pessoas atendendo, daí sentava e fechava contrato, ninguém nem chegou perto de sentar na mesa comigo para perguntar mais sobre o empreendimento. E assim foram 3 meses em que eu não ganhei R$ 1 e a Dani estava me ajudando. Eu não tinha nem dinheiro para pagar as roupas para ela. E aí eu pensei, deve ser porque esses de alto padrão são caros demais. Eu vou tentar uma coisa diferente. Fui para os MRV, que as pessoas têm aquele Minha Casa Minha Vida e tal, eram muito mais baratos, as comissões seriam muito mais baixas, porém eu tinha mais oportunidade. E eu fiquei mais um mês assim. As pessoas, elas não eram curiosas, elas realmente queriam, mas não tinha dinheiro para comprar. Nem com Minha Casa Minha Vida dava certo, porque era tão pouco que ganhava que não dava. E eu falei, Dani, não é para mim, não dá, eu não consigo ficar mais tempo vivendo isso. Né? Eu tô gastando para trabalhar, não recebo nada, trabalho o dia inteiro que nem uma louca, uma condenada e não tô vendendo. Qual é o problema? Tem algum problema? Eu preciso procurar alguma coisa salariada. E então eu comecei a buscar outras áreas até que eu consegui um emprego que o salário era R$ 900, aquele da Sportmed. R$ 900. E comissão. Se eu vendesse coisas, era coisa de cosmético, gente, coisa de shampoo, condicionador, nada a ver com a história. Fui para isso. É bem menos do que eu poderia ganhar, mas você entende que é bem menos do que eu poderia ganhar, eu não ganhei nada. 4 meses que eu ficasse trabalhando com um salário de R$ 900, eu ia ganhar muito mais do que 4 meses, podendo ganhar 6 mil por mês, mas não ganhando nada. Então, por isso é que a gente tem que olhar a realidade das coisas. Às vezes, dar um passo para trás é necessário para que eu possa enxergar algo lá na frente. Quando a gente chega lá na frente, hoje eu me sinto lá na frente daquele tempo. Eu olho para trás, eu sei que cada processo, cada fase foi importante para minha experiência, para o meu aprendizado. Me trouxe experiência para fotografar newborn? Não, mas me trouxe experiência para o meu negócio, para a forma como eu lido com as pessoas, tudo isso. Eu já fui tratada de formas que eu nunca trataria alguém na minha vida. Isso é bom, foi bom para eu aprender também. Jamais trate uma pessoa dessa forma que você foi tratado. Se você quer ser bem tratado, trate as pessoas bem também. Hoje mesmo eu li um card que estava escrito assim: todo mundo está no limite. Então seja um pouco mais gentil com as pessoas.
apesar de, né? Porque tá todo mundo no limite. Então, beleza. A gente tem que entender que depois disso, eu ainda fui trabalhar com a Dani no restaurante. Eu já tinha entregado o panfleto para ela uma vez, fui trabalhar no restaurante. E o que aconteceu com esse emprego? Que era R$ 900, acho que na carteira. Eu não lembrava disso, mas eu lembrei porque, na verdade, eu achei que ia ganhar uns R$ 2.000 com comissão e tal. Foi meio que uma coisa que não bateu ali o que foi dito com o que foi entendido, então eu saí desse emprego. E a Dani falou, vem trabalhar comigo. E eu fui. E aí, nesse momento que a gente começou a trabalhar junto, todo dia eu fui ser praticamente auxiliar de cozinha, né? Era auxiliar de cozinha. Fui ser auxiliar de cozinha. Nesse período que a gente começou a trabalhar junto todos os dias, foi que a gente descobriu a fotografia em comum. E aconteceram várias coisas na vida, várias. O restaurante deu errado, veio a falir, aconteceram muitas coisas nesse processo que eu vou pular aqui para não ficar extenso. E então a gente começou a fazer os nossos primeiros trabalhos com a fotografia, sem ter grana para investir. A gente investia o que dava, o que estava ao alcance. Eu não tinha nada, né? Era o que a Dani conseguia colaborar ali, ainda estava devendo a vida já para ela. E aí, eu lembro, eu acho que você também lembra, quando nosso primeiro ensaio pago, R$ 350, foi um book da minha prima lá em Matinhos, na minha cidade. Eu lembro quando a gente chegou a ter R$ 800 na conta, guardado na conta, com fotografia, cara. Cara, isso era muito dinheiro. Era 2011 isso, né? 2011. Muito dinheiro. R$ 800 na conta. Eu não lembro quanto tempo isso levou pra gente conseguir guardar R$ 800. Mas aí a gente conseguia pagar um curso, alguma coisa com esse dinheiro. E quando a gente. E aí, beleza, a gente cobrava, a gente foi fazendo muita coisa, cobrava pouco nessa época, até que a gente decidiu um nicho para seguir. Esse nicho era a fotografia newborn. Quando a gente entrou na fotografia newborn, a gente reestruturou tudo no negócio. Mudou o nome, o estúdio tinha um nome, que era Spring Fotografia, a gente mudou para Bel Ferreira, reestruturou tudo que a gente podia reestruturar para parecer diferente. E eu falei para Dani, eu quero cobrar R$ 1.000 um ensaio com 30 fotos. É isso que eu quero fazer. E a gente começou a fotografar de graça naquela época, não tinha fluxo, a gente começou a ter que desbravar um espaço assim do mercado para as pessoas conhecerem, entenderem que a gente existia. Aí chegou o primeiro cliente que teve interesse. Eu fiquei com medo de cobrar R$ 1.000. Eu falei que era R$ 1.000. Mas eu falei assim, ó, como eu te conheço, era uma conhecida. Como eu te conheço, eu vou te dar 50% de desconto. Aí eu cobrei R$ 500 no meu primeiro newborn. E assim, e achando muito já. Que R$ 1.000 pra mim era surreal, mas eu achava que eu tinha que cobrar R$ 1.000 e aquilo ficou na minha cabeça. E eu cobrei esses R$ 500, foi o primeiro pago. E aí ela não queria que divulgasse as fotos. Eu pensei, putz, cara, eu perdi a oportunidade de pegar um cliente pago e divulgar ele, né? Ele pagou, mas ok. Aí veio o segundo cliente, aí eu coloquei R$ 1.000, ele fechou. Ah, se tem o louco que paga, vai ter mais. Vai ter mais. E assim foi. Naquela época não tinha fluxo, como eu falei, a gente teve que ter muita paciência. Enquanto não tinha fluxo, a gente ia fazendo bebês modelos, bebês de graça, aparecia um conhecido do conhecido que tinha um bebê, um amigo, um parente, ia aparecendo, vamos treinar, não tem trabalho, um cliente pagante, vamos fazer de graça para a gente melhorar cada vez mais e estudar continuamente, né? Ai, meu Deus, no teu cliente está lá choramingando, no teu cliente estou lá estudando e descobrindo uma forma de melhorar o meu trabalho, de ter mais clientes. A gente pegava todo o dinheirinho e recolocava nisso por um bom tempo, até porque também não sobrava muita coisa. Tinha semana que a gente tinha um ensaio, tinha semana que a gente não tinha nenhum. Daí tinha meses que a gente tinha feito 2, mas olha, ganhar R$ 2.000 no mês, pra gente era muito. Tem gente que não consegue ganhar isso hoje com a agenda cheia ainda. Quer saber como é que eu sei disso? Porque a gente faz uma pesquisa, a gente pergunta. A maioria dos fotógrafos, mais de 50%, ganha até R$ 2.000 por mês. Não tem nada de errado com isso. Eu tô dizendo que dá para fazer muito mais do que isso.
E aí a gente trabalhava não tanto assim no sentido de ensaio, mas trabalhava de outras formas, estudava. Estudar para mim também é trabalho, gente. Quando eu falo que eu tenho uma vida corrida e uma agenda cheia, é porque eu preencho a minha agenda, meus horários, com outras atividades também que são importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. E aí a gente foi começando a investir em conhecimento e quanto mais a gente investia, mais a gente conhecia, mais a gente foi aumentando o fluxo, mais a gente foi ganhando, mais a gente foi ganhando, e a gente reinvestia, e a gente ganhava. E claro que a gente passou por vários perrengues. O primeiro perrengue foi em 2014, quando a gente finalmente conseguiu o estúdio dos nossos sonhos. Era 2013 ainda. No final de 2013, quando a gente conseguiu finalmente alugar um lugar, um espaço para a gente morar e para fazer o estúdio junto, um home studio. Chegou Acabou em dezembro, dinheiro. eu falei, Bel, não temos dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, porque qualquer reforma ou mudança, você gasta um dinheiro extra para isso. E nós gastamos dinheiro extra. A gente foi se tornando conhecida, desejada, tendo a nossa fotografia destacada mesmo, porque a gente investiu muito em conhecimento. Conhecimento. A gente dedicava muito e ainda dedica muito do nosso tempo com conhecimento. Vocês sabem disso, porque cada vez que eu tenho que preparar um material, vou preparar uma aula para o treinamento, vou gravar um novo. Tudo, eu mudo muita coisa. Muita coisa. Vocês não tem. São mudanças constantes, contínuas. Existem pessoas que ganham atendendo em quantidade e outras ganham o mesmo atendendo menos. Como eu disse, não tem certo e errado. Agora, qual é a sensação que você tem quando eu falo que você pode ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, para quem não ganha isso ainda? Sei que para quem ganha isso já não é muita coisa, mas tem muita gente que não ganha. A maioria não ganha isso ainda. Então imagina você, qual é a sensação que você tem ganhando 5 mil reais por mês com a fotografia, atendendo 5 clientes no mês? Qual é a sensação que você tem ao ganhar 5 mil reais por mês, se você cobra 500, você precisaria de 10. Se você cobra, e a maioria não cobra 500. A maioria cobra menos de 300 reais. Então, considerando 300 reais, faz 500 divididos, 50 mil, seria bom também. Dividido por 300. Por 300 reais. 16 clientes. 16,5. Teria que fazer 17 clientes no mês. Se você vende por 1.000, valoriza seu trabalho, vende por 1.000. Ah, mas não é fácil. Eu nunca disse que era, mas eu comecei cobrando isso, ninguém me conhecia e eu não sabia bolhufas direito do que estava fazendo. Mas eu acreditava que eu valia. Eu acreditava que era difícil. Assim como você sabe que é difícil, você tem que trazer isso para dentro de você. Cara, não é fácil. Eu tenho que valorizar cada passinho que eu dou. Cada passinho que eu dou. Por isso que muitas vezes você precisa ir além. Todas as vezes que a gente se ferrou financeiramente, que chegou ao ponto de não tenho, era o momento que a gente pegava dinheiro que não tinha para investir em algo que não podia, porque sabia que aquilo faria diferença. E aí era o ponto de virada. Várias vezes aconteceu. A gente tem quatro vezes. A gente tá um ponto sem grana e endividado. Que a nossa saída, o nosso ponto de virada, que a gente pensou, não dá para ficar do jeito que a gente tá, porque a gente tá sem grana e endividado, né? Porque os nossos custos fixos são muito altos. Então, o que a gente faz para sair, o que a gente fez essas 4 vezes para sair dessa situação? Investir em conhecimento. Ah, mas daí eu tô sem, como é que eu faço para investir se eu não tenho dinheiro? Dá um jeito. Uma das vezes a gente estava com um saldo de 19 mil reais negativo. E a gente investiu. Dinheiro que não tinha, como vocês podem ver. E foi isso que tirou a gente daquele buraco. 4 meses depois que a gente fez o que fez, a loucura, a gente saiu de 19 mil reais negativos para 33 mil reais positivos e conseguiu comprar equipamento que precisava. Tava na hora de trocar o nosso computador, que era muito ruim. A gente conseguiu. Em 4 meses. Por que eu tô contando tudo isso aqui? Porque é na hora que você acredita que não tem mais para onde ir, é quando você precisa ter coragem para seguir.
A gente tem vários alunos que entraram para o treinamento newborn ferrados mesmo, que falaram assim, teve gente que emprestou do banco, teve gente que emprestou de amigo, teve gente que emprestou de alguém, dos pais, às vezes alguém tem cartão de crédito para emprestar. Às vezes o Tem que ter marido coragem ajuda. também para assumir que, cara, é realmente isso que eu quero e eu vou conseguir. Confia em mim, eu vou conseguir. E aí você parcela o pagamento com a pessoa, só que a maioria dos alunos paguem muito menos. Teve uma aluna que o ano passado quitou o carro depois de entrar para o treinamento. Aplicou tudo que a gente falou. Ela falou, cara, eu nunca imaginei. Ela falou isso ontem, anteontem? Foi, mas não foi para mim. A Anne estava falando com ela. Foi ontem. Tem gente que contratou pessoas, tem gente que falou, nunca imaginei, eu tava desacreditada do ano de 2020. O ano de 2020 veio para ferrar. E ela falou, eu tive um ano próspero. Teve outra que falou, se não fosse o curso de vocês, que acabou virando uma bíblia para mim, foi o estúdio que colocou comida na mesa esse ano. E tudo graças a tudo que a gente aprendeu. Eu não tô dizendo que isso vai mudar a sua vida, porque depende de você também. Você tem que querer, tem que dar o você tem passo. que se esforçar, você tem que acreditar que isso vai dar certo. Porque não adianta você ter as ferramentas na mão, ter o conhecimento, se você não põe isso em prática, se você não aproveita, se você não fala, não, eu vou mudar a minha realidade. Por que pessoas, alguns dão certo e alguns não dão certo? O que essa pessoa que deu certo, o que ela tinha de especial? Ela tinha o dom para ser fotógrafo newborn. Ela tinha o dom, ela estudou, ela assistiu o curso várias vezes, ela pôs conhecimento em prática, ela pegou bebê modelo para praticar, daí quando não tinha bebezinho modelo, ela praticou com a bonequinha, ela foi estudar também alguma coisa sobre marketing, ela foi estudar várias coisas incansavelmente. Enquanto o outro que não deu certo assistiu umas aulas, umas coisas, comprou uns equipamentos, daí fez o newborn, a gente tem frustrado. Uma analogia bem boa para trazer aqui. A pessoa fez um ensaio, ela ficou frustrada, não é para mim, pois é, o curso é bom, mas sabe, não dá certo para mim, né? Engraçado. Você não se esforçou, pessoa. A Evelyn fez uma pergunta aqui que eu vou responder, que se a gente teve ajustes de valores. Sim, naquela época, quando a gente começou, 30 fotos valia R$1.000. Sem álbum, sem nada, 30 fotos. Hoje, 30 fotos é R$2.990. A gente inicia com um pacote de R$2.135, que são 15 fotos. Só para você ter uma ideia. Agora, voltando aqui, ter agenda cheia não te faz ganhar mais, a menos que você seja mais esperto, né? Eu vou fazer um outro cálculo aqui bem rapidinho. No celular meu, você quer... Tá, fazer mesmo assim. Se eu cobro R$350 e faço 10 ensaios no mês, eu tenho R$3.500. Se eu cobro R$1.000 e faço 5 ensaios por mês, eu já ganho quase o dobro. Trabalhando muito menos. Agora uma analogia que eu queria trazer aqui. Vamos lá. Um jogador de futebol. Vamos usar o Messi. Não vou nem usar o Neymar aqui, né? Porque o Messi ganhou vários prêmios de melhor do mundo. O Messi, para quem não sabe, ou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo veio lá da Ilha da Madeira, em Portugal. É uma ilhazinha, uma cidade pequena, pobre, que era lascado, ninguém acreditava nele. Obviamente ele tinha um dom. Ele tem ainda, né, um dom. Só que ele brincava de jogar bola. Todos os dias ele brincava, com o que dava para brincar. Quando ele entrou para o primeiro clube, ele não entrou só para jogar bola. Nenhum jogador que entra para um clube só joga bola, só vai para o jogo. Eles passam muito tempo treinando. E a maior parte do tempo deles é treinando. E eles não passam o tempo só treinando jogo, tipo, vamos jogar reserva contra titular. Não! Eles passam uma parte do tempo só treinando jogadas paradas, com bola parada, só treinando chutar a bola para o gol em pênalti, ou fazendo
Corridinhas, tem que correr, por quê? Porque quanto mais você corre, mais você aguenta correr em campo com a bola. Além disso, eles têm uma parte de um estudo estratégico. Isso que eu ia falar Eles assistem jogos dos outros Oponentes. times para entender como que tá rolando o jogo, para entender como é que funciona. Eles têm coisas estratégicas, eles têm apoio psicológico, eles têm um monte de coisa por trás. Então, ir lá no campo no dia do jogo e jogar não é a maior parte do que eles fazem. A maior parte do tempo, do trabalho deles, é o preparo físico, são estudar jogadas, estratégias, várias outras coisas, para que quando eles cheguem finalmente lá para jogar, eles consigam ter um resultado melhor. Era assim que na nossa época de assistir Copa, quando a gente era menor, que descobriram, por exemplo, que uma bola do Roberto Carlos era um tiro de canhão. Ele cobrava falta porque na maioria das vezes entrava de tanta força. Ronaldinho, Gaúcho, que fazia a bola fazer uma curva que ninguém conseguia. Ele treinava isso. E a bola entrava num canto que o goleiro não chegava. Rogério Ceni, goleiro, inclusive, que batia falta e fazia gol. E depois ele tinha que correr, porque a galera corria pro meio de campo para já rolar a bola. Enfim, eles, o tempo que você passa aqui fazendo um ensaio fotográfico é o jogo. O que você faz fora do jogo é o que determina o jogo. É o que determina o resultado do jogo. É o que determina o seu desempenho ao longo do jogo. Você viu estratégias para o seu ensaio? Você estudou? Você sabe o seu oponente aqui, né? O time adversário, no caso, seria o bebê. Você sabe como é que os cuidados que deve ter com o bebê, quais as características de um bebê recém-nascido? E aí, o que mais envolve o time adversário? Tem a mãe, tem o pai, tem a avó. Você sabe lidar com os pais ao longo do ensaio? Você sabe lidar com a avó, que às vezes fala, ai, coitadinho Quanto mais do você meu souber, neto. mais vai parecer que vocês estão jogando no mesmo time. Sim, as coisas vão fluir. E se você não sabe essas coisas, vai chegar na hora do jogo, que é o ensaio, você vai ficar se batendo. Você vai perder de goleada pro bebezinho que tá ali. Vai ser tipo o Neymar. Cara, o Neymar não consegue mais ficar em pé no campo. E porque não é porque ele é ruim, é porque a galera estuda o cara. Vai lá dar Quando ele se tornou um rasteira a qualquer momento. fenômeno, a galera já viu. O cara, a hora que pega a bola, ele sai correndo pela direita. Nem sei se é pela direita que ele vai, ou pelo meio. Ou quando acontece isso, ele corre por ali. Todo mundo já sabe, prevê, antecipa, porque estudou. Não é intuição. Ai, a minha intuição diz que agora o bebê precisa mamar. Não, eu estudei, eu sei que isso aqui é fome. Eu sei que ele tá com gases. Eu sei que o ambiente deve estar muito quente para ele. É isso, é simples assim. Agora, quando a fotografia de recém-nascidos me fez ganhar mais? O fato de eu cobrar R$1.000 lá no começo não justificava nada. Eu cobrava R$1.000, mas eu não tinha fluxo. Chegou no final de 2013, a gente quase teve que sair do estúdio porque não tinha dinheiro para pagar. Isso não quer dizer que eu estava rica ou que eu conseguia dar conta de tudo, porque eu não tinha fluxo suficiente. Em 2014 eu comecei a ter. Tanto que depois desse ano, meados de 2015, já comecei a engordar, ansiedade, depressão, coisa arada, que não dava conta. Eu não sabia o meu limite, porque eu achava incrível ter o trabalho reconhecido. E para mim, a agenda cheia era ter um trabalho reconhecido. Eu queria provar alguma coisa para alguém. Eu aprendi a lidar com todos os aspectos que envolvem o negócio, junto com a técnica. Então, quando eu aprendi a me valorizar como profissional e não banalizar o meu trabalho, porque o cliente pede desconto, por exemplo. Eu também tenho cliente que pede desconto. Todo mundo fala assim, meu cliente pede desconto. O brasileiro pede desconto. Se puder, ele pede desconto numa bala. E como lidar com a situação? Ai, meu Deus, meu cliente pede desconto, daí eu fico sem jeito, eu fico sem graça e acabo dando o desconto que ele quer, mas dou depois... foto a mais. Mas daí, dou foto a mais, eu dou as fotos sem editar, eu dou tudo o que ele pediu para agradar o cliente, eu tenho medo de perder, mas daí sai dali, eu me sinto mal, porque, sabe, eu dei tanta coisa que eu me sinto usada, me sinto desvalorizada. Como que você sabe qual o seu limite? Você sabe antes quanto você pode dar de desconto? Você sabe se você pode dar foto extra ou não? Ou se você deve vender? Você sabe
Por que a gente não deve dar foto sem edição? Porque isso faz parte do nosso trabalho, a edição de imagem faz parte da identidade do nosso trabalho e é importante que a gente não dê as fotos sem edição. Então, se você não tem bem claro essas coisas na sua cabeça, essas informações, aqui o nosso cliente no estúdio pede desconto, vou fazer um Pix. Beleza, a gente dá 7% de desconto, eu sei que pode fazer isso. O cliente gastou uma grana, mas qual será que é o desconto a mais que eu posso oferecer para ele? Ou será que eu posso dar um álbum réplica? O que eu posso fazer por esse cliente? Porque eu sei disso antecipadamente. O cliente não me pega desprevenida lá na hora de negociar. Me dá isso, me dá aquilo, você não sabe se pode ou não. Você não sabe nem se o que você está cobrando tá bom para você ou não. Se você está tendo lucro ou prejuízo. E por isso que a gente tem um módulo no treinamento, que é um módulo de planejamento financeiro, onde a gente fala de precificação. E não sou eu e a Dani falando, é uma especialista falando sobre isso. Só que aí, gente, tem uma questão. Como a gente falou, não é que a gente não tenha cliente que não pede desconto. E antes, eu dava também. Eu dava, porque na minha cabeça eu falava, cara, o cliente que vem e te pede orçamento e fala, fulano cobra tanto. Vai lá e faz com ele. A gente não vende um produto, tipo um supermercado, eu cubro a oferta do outro, porque as pessoas vendem exatamente, vendem em quantidade, vendem produto. É diferente, a gente vende um serviço. E por mais que todos ofereçam fotografia newborn, de cada profissional o serviço vai ser um pouco diferente. E a experiência vai ser um pouco diferente. E aí vem uma questão aqui. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Não sei se eu vou contar 2 ou se eu vou contar uma. Vou tentar resumir, que daí eu conto as 2. Primeiro, eu dava desconto, eu dava foto, principalmente a Dani dava. No começo, ela que fazia esse atendimento final. Eu posso ficar com 3 fotos, mas pode. Aí um dia eu falei, a gente tá perdendo dinheiro. Vamos transformar essa coisa aqui. E eu passei a atender. Só que eu também não tinha tanta coragem de dizer não pro desconto. Dá um desconto aí. Vamos supor que a compra dele dava R$2.300. Arredonda aí, tá bom. O que é R$300, né? Porra, R$300 ajudava no aluguel, pagava internet, luz. Enfim, beleza. Ou mesmo que você que cobra R$300, o que é R$20? É muita coisa. R$20 é o que você gastou ali de água, comidinha, lanchinho para que ele saia. Então, assim, gente, beleza. Aí o meu cliente estava lá um dia, gerente de banco, esse cliente. A conta dele dava aproximadamente 4.660, por aí. Tô inventando o número aqui, mas era 4.600 e alguma coisa. E aí, com o desconto, dava, vamos supor que 4.320. Tinha uns quebrados. Aí ele falou assim, tá, fica isso com desconto, beleza. Dá pra eu pagar no crédito? Eu falei, dá, mas eu não tenho desconto. Dele, não. Posso parcelar? Eu falei, pode parcelar em até 4 vezes sem juros. Mas dá pra parcelar esse valor? Eu falei, não, no crédito não tem esse desconto. Se você parcelar, não tem desconto. Se pagar no crédito, não tem desconto. Se desconto é para pagamento à vista, você pode me fazer uma transferência. Dele, então tá. Ele, não, mas faz esse valor, vamos arredondar? Dá para arredondar aí para 4.000? Daí eu falei, não. É 4.320. Daí ele falou assim, faz esse valor no crédito. Eu falei, não. Dele, é que senão eu tenho que... Eu falei, você pode transferir. Dele, não dá para transferir por causa do aplicativo, não sei o que, eu vou ter que ir no banco. Eu falei, qual que é o banco? Bradesco. Eu falei, tem um aqui embaixo. Mas eu vou ter que ir lá sacar e trazer aqui. Eu falei, não se preocupe, eu vou com você, você não precisa nem subir de volta. Você me dá o dinheiro na mão e vai para casa. E aí ele olhou, assim, ele deu até uma risada, ele falou assim, poxa, Bel, faz isso aqui. Eu falei assim, aí você me aperta sem me abraçar. Eu falei, eu entendo que talvez você não saiba aqui dos custos que eu tenho, tá? Eu nem tenho obrigação de saber, mas eu sei. Eu não posso te oferecer mais do que isso, infelizmente. Daí ele falou, não, beleza, eu vou fazer a transferência agora aqui pra você. Ele não tinha nenhum problema em fazer a transferência. Ele só tava me testando. Usando o jeitinho brasileiro de chorar. E aí, beleza, ficou por isso aí, depois eles voltaram, a irmã da mãe dessa bebê veio, fechou, que a irmã indicou e tal, beleza. Aí eu tenho um outro cliente que veio,
fez o ensaio newborn, desde o newborn chorava desconto. Daí eu só dizia que não dava, não dá, é isso mesmo, e ele ia lá e pagava toda vez. E eles fizeram acompanhamento, 3, 6, 9, e no de 12 foi o Smash. Quando chegou no Smash, aí ficou lá um valor com um álbum, e aí ele falou, daí a mãe que sempre sentava comigo, escolhia as fotos, chegava na hora de pagar, chamava o pai. Daí o pai chegava assim, ó, vamos negociar. Eu falei, nem começa que não tem negociação. Você já sabe como funciona. Eu já tinha um pouco mais de intimidade, né? Você já sabe como funciona. Na época a gente dava 10% de desconto à vista. É 10% de desconto para pagamento à vista, ou você pode parcelar. Eu não lembro bem quanto dava, mas dava algo em torno de 4 mil também. E aí ele falou assim, tá, e tinha o álbum junto, né? Daí ele falou assim, não, arredonda aí para 4 mil, dava uns quebrados para cima, e aí com desconto para ele transferir, ficava tipo uns 4.200, arredonda aí para 4 mil. Daí eu falei, não, vai ser assim, Gabriel, é 4.200. Ele falou assim, poxa, Bel, então eu não vou levar o álbum. Eu falei, tudo bem, para mim não faz diferença, você que vai perder, o seu filho não vai ter o álbum. Ô, Rabel, você é foda, hein? Coloca o álbum aí, já vou te transferir. É assim, gente. O cliente não sabe o custo que você tem. Só que se você arregar, todo mundo vai pedir, você cria uma cultura. E tá tudo bem. Você pode dar desconto, só que isso tem que ser determinado de acordo com aquilo que você pode oferecer. Não mais do que isso, senão fica em desequilíbrio, só o seu cliente ganha, você não. Você está sempre no aperto, porque você está sempre dando. Tem que olhar para isso, tem que cuidar disso. Quando que eu consegui parar de me dar para o cliente, de dar trabalho, de dar serviço de graça? Quando eu tive maturidade para compreender o quanto era importante, não é só uma questão financeira. É uma questão de quando eu falo assim, poxa, eu não consigo fazer o meu cliente me valorizar, mas nem você se valoriza. Muitas vezes você banaliza seu trabalho. Nem você acredita que o seu trabalho vale. Como que você quer vender, aumentar o valor dos seus ensaios se nem você acredita que vale? A primeira pessoa que precisa acreditar que o seu trabalho vale é você mesmo. Você precisa aprender a se valorizar, valorizar o seu trabalho. Se você não aprender isso, ninguém vai te valorizar. Os clientes sentem, as pessoas sentem isso, sentem insegurança, sentem o medo. E aí eles não te valorizam. Então, gente, voltando aqui, tudo pode dar dinheiro, depende para quem. Existe uma necessidade muito grande de você acreditar que você vale. Para depois você, teve pessoa que perguntou de quanto em quanto tempo eu devo aumentar o valor quando você quiser, desde que você acredite que vale. Porque se você só mudar, vou mudar só uma vez por ano, reajuste anual. Não, se eu decidir, eu decido a hora que eu quero. Decidi que agora estou num momento diferente. Eu estou vivendo uma fase diferente. Meu cliente, eu vou fazer ele enxergar isso. Vários momentos eu troco aleatório. A Dani fica louca comigo. De repente eu falo para ela, ó, mudei lá, mas já está atualizado no site. A última vez foi assim. Eliminei um pacote, coloquei um outro bem mais caro. Nós deixamos de ter um pacote de entrada super que dentro do nosso ticket seria uma entrada mais atrativa. Porque não vendia. Eu quero trazer as pessoas certas para o meu negócio. Em um determinado momento não significa que eu não vá mudar. Inclusive, eu tenho um projeto futuro. Quando isso acontecer, vocês saberão. Mas, a princípio, seguimos dessa forma. É assim que funciona. A hora que você quiser, a hora que você define, olha, eu entrei num esquema aqui que agora eu preciso, estou enxergando que eu preciso aumentar os meus valores. Tem gente que quer diminuir a demanda. Ah, Bel, eu não aguento mais. Nós aumentamos várias vezes em 2014, assim, que a gente estava ficando com a agenda muito lotada, cada vez que a gente começava a não dar conta, aumentava o valor. Diminuía um pouco a nossa agenda, mas compensava porque o valor que a gente tinha aumentado equiparava. Começou a encher a agenda, aumentava um pouco. Aí você vai escalando o seu valor. Outra coisa, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, é o seguinte: eu acabei de falar algo sobre maturidade, né? Então vamos lá.
Maturidade vai te ensinar a olhar a vida com menos ilusão, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais vontade. Você tem que querer valer, aceitar que vale, não é uma ilusão. Você vale. Eu não tenho dúvida de que você vale o quanto você quer cobrar. Você só tem medo, você precisa ter coragem. Para isso a gente está aqui. Eu nunca acreditei tanto que eu ia dar certo na minha vida como no dia que eu decidi que eu queria fazer fotografia newborn. Tanto que a Dani embarcou nessa comigo, ela não acreditava que isso ia dar certo. Mas ela falou, eu falei, por que você entrou nessa se você não acreditava que ia dar certo? Ela falou, porque você acreditava tanto que não dava para não embarcar. Que eu resolvi investir. Então, gente, vai chegar um momento que você vai acreditar tanto que as outras pessoas não vão ter outra alternativa que não sejam acreditar também. Mas para isso você precisa acreditar primeiro. Combinado?